Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia. Eu estou aqui ao meu lado, o professor Luiz Kerli. Como de costume, nós estamos aqui dividindo as atividades dessa disciplina, Economia de Empresas, no segundo semestre de 2020, aqui na UFRPE, Rural de Pernambuco. Essa semana, a nona, olha aí, já estamos chegando à nona semana, Kerli, quase o finalzinho mesmo do curso. Agora vamos com uma temática ainda mais provocativa e inovadora, mas para variar, a gente vai falar de 2 ou 3 ganhadores de prêmio Nobel. Você já pensou? Não tem uma aula aqui que a gente não fale de um ganhador de prêmio Nobel de economia. Lembrar que hoje uma dupla ganhou o prêmio Nobel de leilões, né? Um prêmio Nobel importante, muito importante, né? Uma grande contribuição dos economistas para esse mundo de vendas virtuais, né? De leilões virtuais, tudo isso foi realmente um prêmio Nobel bem merecido, hein? Justamente esse registro, né? Hoje é dia 13 de outubro e hoje saiu o anúncio de 2 ganhadores de prêmio Nobel, e não deixa de ser um pouco ligados à teoria de contratos, né? Mas de um Sim, contrato sim, contratos específico. faz digamos, uma bem específica, né? Uma parte de contratos bem específica, mas é seguramente a continuidade da teoria de contratos, sem dúvida. Pois é. Hoje, a temática, né, dessa nona semana, ela diverge um pouco da tendência que a gente vinha construindo, né? Então, a gente tinha aí uma série de análises e que eram, de alguma forma, complementares com as que a gente vinha fazendo anteriormente. Hoje, a temática também tem uma complementariedade, mas ela não segue essa mesma sequência de construção. Só para lembrar, a gente a gente concluiu a nossa leitura do livro do Fiani, né, com o último capítulo, o capítulo 4 foi sobre capacitações dinâmicas, e agora a gente vai para algumas leituras adicionais. Como de costume, a leitura obrigatória para essa disciplina continua sendo as fichas de aula, mas a gente vai ter aqui leituras recomendadas também, e nós temos uma outra boa notícia, Kerry. Nós temos, finalmente, a disponibilidade daquele Eu achei novo... também uma boa notícia. Finalmente chegou a biblioteca virtual, né? Pois é, agora a gente tem as pessoas que visitarem a página da Biblioteca da Rural vão encontrar lá um link para minhabiblioteca.com.br. Não é só isso, tá, gente? Tem que procurar o link lá na biblioteca. Se apenas puser minhabiblioteca.com.br, vai passar uns minutinhos procurando a página de login. Então, indo à página da Rural, encontra lá, da Biblioteca da Rural, encontra o link específico e aí usa o CPF inteirinho para fazer o login. Lembrando que se tiver 0 no início do CPF, ignora os zeros que tiver no início do CPF, tá? E para fazer a senha, vai colocar a sua data de nascimento completada com os 2 últimos dígitos do CPF, tá? Todos os alunos já estão cadastrados e a partir dali vão ter acesso, inclusive, a alguns capítulos de livros que a gente vai recomendar hoje. Então, sem mais delongas, né? Vou começar aqui Ô, compartilhando a Luiz, só minha tem que tela. explicar se os 2 dígitos do CPF são os dígitos verificadores ou os 2 últimos do próprio CPF. São os últimos Os dígitos. verificadores. Aquele que tem depois do tracinho, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tracinho 28. Então, vai ser esse 28 que vai completar a, a senha para ter acesso àquela plataforma. Kerly, está dando para ver aí a tela que eu estou compartilhando? perfeitamente, a bela tela de racionalidade limitada e o modelo de Garbage Can. Pois é. Beleza? Então, A caixa do lixo, como é que a gente diz? A lata de lata lixo. de lixo. Lata de... Então, gente, como eu disse para vocês, a temática dessa semana é uma temática bem provocativa. E eu já coloquei aqui uma frase que vai deixá-los aí com a pulga atrás da orelha. Uma jornada além das fronteiras da racionalidade e da eficiência. Você vai dizer, peraí, mas além da discussão sobre eficiência? Tá, então a gente vai tentar ver aqui elementos humanos dentro da operação de uma empresa e que tornam essa busca por eficiência uma busca de uma outra natureza, que até agora não foi explorada, talvez não diretamente, tá?
Eu eu tô aqui com a desculpa, eu tô aqui com a passagem, mas eu já fui sem querer para a segunda metade da aula. Deixa eu começar aqui com a primeira metade. Desculpa, pronto. Então, a mesma tela que vocês estão vendo, só um detalhe em branco aí, e a gente quer, nessa gravação de hoje, falar um pouquinho sobre a racionalidade limitada e a temática, né, a teoria do Herbert Simon. Então, o livro dele chama Comportamento Administrativo, né, em inglês, Administrative Behavior, foi publicado primeiro em 1947, e em seguida, na nossa segunda aula gravada dessa semana, a gente vai falar sobre o modelo de lata de lixo, tá? Desses três outros camaradas aí, Cohen, March e Olsen. Tá, então, como eu ia explicando, uma das leituras, a leitura obrigatória para essa disciplina é sempre a ficha de aula, né? A gente sempre deve acompanhar, em primeiro lugar, uma leitura cuidadosa da ficha de aula. Logo em seguida, a gente tem leituras recomendadas. E aqui eu separei 3 capítulos de livros que eu acho que seriam muito interessantes os alunos que quiserem mergulhar um pouco mais nessa discussão. Os primeiros 2 aqui, capítulos 6 e 7 do livro Safari de Estratégia. Então, esse camaradinho aqui, chamado Mintzberg, é uma espécie de um papa do planejamento estratégico, a grande figura, a grande referência sobre planejamento estratégico. E lá no livro que ele escreveu, esses capítulos 6 e 7 dizem respeito tanto a uma escola cognitiva para desenvolvimento da estratégia empresarial, quanto a uma escola chamada de aprendizagem de estratégias emergentes, tá? Uma Luiz, só segunda... corrige aí, porque você, por conta da Praça Savas, trocou Safari por Savari. Então ficou meio. Eita, é mesmo. Saiu Savari aqui. Quando a gente digita e não tem o corretor de texto, né? Quando é um nome próprio, aí acaba. Muito obrigado. Tá, então, em seguida tem o livro Tomada de Decisões nas Organizações. Aqui, esse é o nome do autor que fez a organização, mas aí cada capítulo é escrito por um autor específico. O detalhe importante, ambos acessíveis através do site minhabiblioteca.com.br, que preferencialmente deve ser acessado a primeira vez lá pela página da Biblioteca da Rural. Tá, então vamos primeiro olhar um pouquinho para o trabalho deste camarada, Herbert Simon, tá? Esse é um autor, um pesquisador, um pensador frequentemente resgatado, lembrado, como sendo o pai da economia comportamental. Digamos assim, aquele que primeiro fez chamar a atenção as hipóteses fundamentais da economia comportamental. Eu preferia dizer que ele fosse o avô e que o É, pai fosse o pessoal da geração agora dos psicólogos de behavioristas. Eu é. diria que ele era o avô. O Ele foi. interessante é que ele era economista, mas a sua abordagem, a sua leitura refletia uma profunda erudição, um profundo conhecimento sobre campos distintos da economia. Então, era um leitor voraz de sociologia, de antropologia, sabia muito de psicologia. Então, era de fato alguém que não apenas tinha disciplina para buscar e aprender outras ciências, mas é o olhar constante voltado para a multidisciplinaridade, para a interdisciplinaridade, para pensar as insuficiências de uma ciência com o olhar de quem leu e conhece profundamente a outra, tá? Luiz, além de, sem dúvida alguma, sim, um dos pais do, digamos, desse conhecimento, de toda essa parte de conhecimento automático, de que hoje a gente chama, batiza de uma maneira geral, de conhecimento com machine, como é que a gente diz machine? Inteligência artificial? Inteligência artificial, de uma maneira geral, seria a melhor palavra. Quer dizer, É, seguramente um dos pais da inteligência artificial. é. As contribuições do Simon são muito amplas, passam por a prova de alguns teoremas importantes, a utilização da programação e da simulação dentro da ciência econômica,
Ele era um matemático de mão cheia, alguém com muito conhecimento sobre modelos matemáticos. Programação linear também, fez muita coisa em programação linear, né? Pois é, então é uma figura que destoava em todos os aspectos pelo seu grau de excelência. E aqui tem uma frase que, de alguma forma, sintetiza o grande direcionamento, o vetor dessa sua primeira obra, que foi publicada seguidas vezes, né, edições, a última delas em 1997, e a obra até que foi citada pelos os juízes, os árbitros que determinaram que ele fosse o ganhador do Prêmio Nobel em 1978. Uma frase diz assim: a tomada de decisões é o cerne da gestão. O vocabulário da teoria administrativa deveria ser derivado da lógica e da psicologia da escolha humana. Essas frases, elas me resgatam aqui a memória de algo que o Kern já havia mencionado lá no início do nosso curso, né, de que há uma tendência a gente entender, no final das contas, que todas as teorias sociais, elas tendem a convergir para a psicologia social e para a psicologia humana, diretamente. Afinal de contas, em toda a ciência social, o comportamento, seja ele individual, seja ele coletivo, ele vai estar na base do funcionamento dessas teorias. Então, ele traz esse elemento de novo, que a gente deveria, todos que se pretendem cientistas sociais, deveriam investir tempo no conhecimento da psicologia e da escolha humana. Alguns detalhes a mais sobre essa obra. Essa obra foi o quinto livro mais importante, mais influente no século XX, eleito por uma academia importante de ciências gerenciais americana. Ela propõe a saída de cena do homem maximizador, aquele que, de alguma forma, habita quase todos os modelos de microeconomia e de macroeconomia até hoje, né, dentro da ciência convencional. E com a saída de cena desse homem maximizador, entraria um homem chamado satisficiente. Gente, aqui não houve erro de digitação meu, não, tá? Aqui é uma tradução do pé quebrado da expressão satisficing, que também é uma expressão nova para o inglês. É a mistura da palavra satisfy, de alcançar satisfação, e ser suficiente. Então, seria que este homem deixa de ser, o homem base da teoria deixa de ser um homem que sempre busca o ponto ótimo, a otimização das escolhas, a escolha ótima, e passa a tratar de um homem que busca, dentre as escolhas, aquele conjunto que supera um certo nível de suficiência. Então, ele busca uma certa satisfação suficiente. E essa linha, obviamente, essa concepção é genial, na medida que ela traz para a realidade, traz os modelos para uma proximidade maior, uma maior verossimilhança, uma Luiz, semelhança com a realidade. Luiz, um comentário aqui diz nada mais do que de Valfrido Pareto, 1906. Eu traduzindo direto aqui. Uhum. Os fundamentos da economia política e, em geral, de toda a ciência social é, evidentemente, psicologia. Um dia virá quando todos nós seremos capazes de deduzir as leis das ciências sociais dos princípios da psicologia. Wilfredo Pareto, em 1906. Pois é. Apesar de grandes homens terem identificado essa vertente, até o final dos anos 50, a gente ainda tinha uma ciência administrativa e uma ciência econômica que relutava em aceitar pressupostos, premissas mais verossímeis, mais reais sobre o comportamento humano, né? Então, embora os grandes pensadores, né, seja da economia, seja de outras ciências sociais, já reconhecessem isso, a ciência econômica parece ter relutado durante muitas décadas antes de conceder, né, essa licença para que as pessoas adotassem premissas mais reais. É importante mencionar também que esse livro estabeleceu as bases daquilo que depois se convencionou chamar de Carnegie School. Então, aqui nós estamos falando de autores como, além do Herbert Simon, o próprio James March,
que a gente vai falar no segundo vídeo dessa semana, que está lá naquele Teoria da Lata de Lixo, e são autores que começaram a estudar profundamente o comportamento organizacional. Então, tem obras importantes que foram muito influentes e que lidam com a temática do comportamento organizacional. Eu vou trazer alguns destaques sobre o livro antes de a gente tentar resgatar e descrever aquelas que são as questões mais importantes, né, que não Ô, podem ser Luiz, esquecidas. só uma dúvida minha. Esse livro do Simon é um livro, um clássico total, e é um livro muito antigo. Eu creio que há uma tradição portuguesa disso aí, brasileira, portuguesa, desse livro. Será que na biblioteca não se encontra essa versão brasileira ou portuguesa? Acho muito difícil que esse livro não tenha sido traduzido no Brasil. Eu também Mas, acho, né, mas talvez na biblioteca física. Eu acho, física, né? eu acho pouco provável que uma edição digital já esteja disponível, porque Uhum. existe esse gap entre tudo que vem entre 94 e até talvez 2008, 2010, ainda era lançado como preferencialmente como livro físico, e só eu acho que nos últimos 10 anos é que a gente tem visto essa prática de sempre lançar a versão digital junto com a versão física, né? Talvez até mais recente, talvez 2015 para cá. Mas vale a pena tentar sim, porque é um livro muito bem escrito e, assim, icônico, né? Digamos assim, faz parte da leitura obrigatória, por exemplo, de qualquer administrador que se preze. É como falar um economista que nunca leu nada de Samuelson, nunca leu nada de Milton Friedman, né? Então, vale a pena a pessoa conhecer esse ícone do pensamento da administração, concorda? Total, completamente. Pois é. Se você quiser fazer uma pesquisa aí no Google, eventualmente com comportamento administrativo, comportamento organizacional, veja se aparece alguma dica aí sobre como que ele foi traduzido para o português. Uhum. Tá, enquanto isso, eu vou tirar aqui alguns destaques, tá? Que são elementos, assim, gerais, que não vão descrever toda a obra, mas que ajudam a entender qual que era a abordagem que o Simon trouxe. A primeira, e é talvez bastante provocativa, é a importante distinção entre julgamentos de valor, que orientam a escolha de objetivos de uma empresa, e os julgamentos factuais, que determinam muitas vezes a implementação de ações, de estratégias, de táticas. Embora a gente saiba que também na escolha dos objetivos a gente também acaba rebatendo sobre quais meios que são aceitáveis e tudo, né? Toda vez que a gente fala julgamento de valor, a gente tem uma tendência a pensar sobre a questão ética, sobre que meios seriam éticos para alcançar determinados fins, mas ele faz essa distinção. Já que nós vamos falar sobre a decisão, a tomada de decisão, é preciso separar essas duas coisas. Aqueles aspectos que orientam o objetivo como um todo da organização e aqueles aspectos mais factuais, talvez de natureza mais operacional, e que vão envolver a tomada de decisão do dia a dia. É interessante também notar que o Simon não tem qualquer preocupação, pudor ou relutância em questionar aquilo que seriam as bases, os princípios fundamentais da teoria da administração. Então, ele ataca diretamente a ideia de que haveria sempre ganho de eficiência com especialização. Estou vendo aqui a palavra ganho, aí não dá, né? Ganho de eficiência com especialização e com a hierarquização. Então, ele não tem temor, não tem relutância em dizer assim, não é verdade que toda a especialização de tarefas vai gerar ganhos de eficiência. Não é verdade que uma empresa mais hierarquizada vai conseguir uma eficiência maior do que outra. Uma estrutura mais rígida nessa hierarquização vai obter resultado superior. Então, ao atacar
princípios considerados fundamentais da teoria da administração, o argumento dele é muito duro. Ele fala assim: esses princípios não encontram base científica. Então, ele está fazendo uma defesa de uma teoria da administração solidamente calcada em experimento científico. Sem a gente dizer isso, pessoal, a gente não consegue entender o impacto que essa obra trouxe. Porque quando ele vai trazer para dentro uma criatura, né, para dentro dos modelos e para as teorias, ele vai trazer uma criatura que não é o maximizador, o otimizador, ele vai fazê-lo com base em sólidas evidências empíricas. Ele vai buscar, na realidade, estudos que comprovam a importância, como que é indispensável a gente substituir aquelas hipóteses bastante simplificadoras da teoria convencional. Uma outra questão interessante é que o Simon também discute a natureza da autoridade. Se não me engano, tem 3 ou 4 capítulos no livro que são dedicados a dizer o que é, qual a natureza da autoridade, como ela deve ser exercida e até os métodos que ela deve empregar se quiser evitar conflitos. Né? Você tem um determinado gerente que ele está sujeito à supervisão não apenas de uma diretoria, ele trabalha ali, talvez na fronteira entre 2 setores da organização, e ele acaba tendo que responder a 2 ou 3 diretores. Nesse tipo de circunstâncias, os conflitos de autoridade são recorrentes. E aí o Simon vai lá e vai deitar os olhos sobre cada uma dessas especificidades e propor, quase como se fossem protocolos, para lidar com esse tipo de problema, tá? Então, gente, o que a gente vê é que esse livro, ele traz, de fato, um conjunto muito grande de contribuições que depois despertaram dezenas de outros autores para criticar, para contestar, para concordar ou para ampliar aquilo que o Simon estava estabelecendo, tá? Mas o principal que a gente gostaria de resgatar e que acabou sendo a contribuição mais original, mais influente desse livro, e obviamente dos artigos e livros que o Simon publicou subsequentemente, é o da racionalidade limitada, aqui colocada como sendo os limites da racionalidade. Então, a ideia fundamental é que o comportamento real de uma pessoa está aquém da tão admitida racionalidade objetiva. Para quem gosta da filosofia por trás dessa discussão, do que seria racionalidade, né, a epistemologia, então ele vai definir diferentes racionalidades, a racionalidade subjetiva, racionalidade objetiva, racionalidade empresarial, organizacional, ele vai distinguir vários desses conceitos, mas aí ele vai atacar aquela base da racionalidade otimizadora dos modelos econômicos e administrativos não, não encontra paralelo com recorrência na realidade prática, objetiva. Daí a necessidade de a gente falar de um outro modelo de racionalidade. Então, o que seria esse novo modelo? Primeiro, reconhecer que a racionalidade, como admitida até então, demanda um conhecimento completo e a antecipação das consequências que advirão de cada escolha. Na verdade, o conhecimento das consequências é sempre fragmentário. Essa ideia de um super volume de conhecimento, e um conhecimento que só se manifesta no futuro, ela pode ser traduzida dessa enunciado muito abstrato para uma realidade muito simples. Qualquer um de nós que deseje comprar ou um automóvel, ou mesmo um celular, ele vai se deparar com a possibilidade de escolha de um número muito grande de possibilidades. Né? O volume, o número de alternativas que ele tem é muito grande. Nenhuma das pessoas que compra um celular ou um automóvel é capaz de, primeiro, analisar todas as alternativas disponíveis e, segundo, antecipar, conhecer antecipadamente qual seria
o grau de satisfação que vai ser alcançado com cada uma daquelas milhares, se não milhões de alternativas. Então, essa ideia de uma escolha super informada, absolutamente informada, é obviamente inverossímil, é flagrantemente insuficiente. O segundo ponto é dizer como as consequências estão no futuro, a imaginação deve suprir a falta de experiência ao atribuir valor a elas. Mas os valores só podem ser antecipados de maneira imperfeita. Gente, olha só, essa segunda frase aqui, dificilmente ela é aceita se você estiver discutindo num ambiente de aguçado, acentuado cientificismo. Se você quer fundamentação científica para as coisas, é difícil você dizer que há um papel para o estudo da imaginação dentro da teoria da administração. E, no entanto, o que esse cara faz é não fugir desse tipo de desafio. Ele vai buscar elementos da sociologia, da psicologia, para fundamentar esse tipo de argumentação. Então, ao que parece ser uma zona de desconforto dos economistas, esta é a zona escolhida pelo Simon. Onde os outros evitavam caminhar, ele preferia caminhar. É claro que com base num profundo conhecimento interdisciplinar. É isso que o capacitava, que o qualificava a caminhar por onde os economistas tinham profundo desconforto. E o terceiro ponto é que a racionalidade requer uma escolha entre todos os comportamentos alternativos possíveis. No comportamento real, não há tempo nem capacidade para o nosso processamento de tantas informações, de modo que apenas algumas das opções são avaliadas. Ô, Gente, olha. Luiz, eu Pois não. queria fazer um comentário. Eu acho que no livro isso não está muito explícito, não, mas em várias oportunidades, Simons deixou claro o limite biológico, o limite biológico da mente. Quer dizer, a mente humana é incapaz de armazenar uma quantidade muito grande de dados. Nós temos uma mente extraordinariamente competente para fazer o trabalho de avaliação de dados, comparação de dados, inferência de dados, tudo isso a gente tem uma mente extraordinária. Mas a gente não tem uma mente capaz de armazenar muitos dados. Então, basta ver isso. É só tentar pedir a cada aluno que está no nosso curso que diga um número aleatório. Não precisa ser um número grande, não, um número entre 1 e 100. E depois pedir a qualquer um dos outros alunos que repita esses números que ele falou. Quer dizer, isso é uma coisa, uma limitação extraordinária, porque se você tiver aqui uma entrada qualquer para uma memória eletrônica, você pode estar com um leitor óptico, com os dedos, ou de qualquer forma, e haja dado para você chegar nos limites de uma memória eletrônica grande. Mas a nossa não, a gente tem uma memória de gravação de dados muito, muito frágil. Então, é muito bom, eu sempre penso que quando a gente fala em estatística, o começo da. Vamos pensar pelo menos na estatística descritiva. Quando eu falo de uma média, de uma mediana, de uma moda, eu estou tentando sumarizar um conjunto muito grande de dados, porque não há nenhuma possibilidade humana de guardar uma quantidade muito grande de dados. Então, se eu falo a idade média da minha turma, é de 20 anos, eu estou perdendo um monte de coisa. Primeiro, pode ser que não tenha nenhum aluno com 20 anos. Depois, pode ser também que, quando eu falo idade de 20 anos, eu não sei de nada. Pode ser todo mundo em torno de 20 anos, ou pode ter uma dispersão muito grande. Então, quando eu tento sumarizar, eu, de alguma forma, perco muito daquele conjunto, eu perco muito. Mas, de todo modo, eu posso comparar a minha turma com a turma de meu colega Álvaro, que está dando aula lá.
Porque se eu começar a listar a idade dos meus alunos e Álvaro começar a listar a idade dos alunos dele, isso não serve para nada, porque a nossa mente é extremamente limitada para tratar esses dados. Embora a gente tenha uma mente poderosa, não tão poderosa quanto a de Simon, mas todos nós temos uma mente poderosíssima para fazer trabalho de avaliação de dados, de comparação, de inferência. A gente tem uma capacidade de armazenagem muito grande. E não é à toa que as máquinas que os homens desenvolveram são máquinas de quê? Máquinas extremamente frágeis no sentido de raciocinar, extremamente poderosas no sentido de guardar dados. Então, complementa a nossa formação biológica, né? A gente tem uma formação biológica com enorme capacidade de comparar, de avaliar, que até agora máquina nenhuma é capaz. Mesmo uma máquina que joga xadrez, ela joga xadrez porque ela é capaz de armazenar milhões e milhões e milhões de dados, de informações, de possibilidades, e não porque ela tem a capacidade analítica maior. Um homem, é possível que um homem inventa uma coisa e ganhe de uma máquina poderosíssima. Claro, essa máquina imediatamente é capaz, por um processo desse de aprendizado da máquina, de incorporar o conhecimento dela. Ok, mas eu acho que quando tem que frisar essa parte do Simon, quer dizer, da nossa limitação biológica. Não é uma coisa que vai ser consertada com as máquinas. Não, as máquinas. Uma máquina não é burra. Uma máquina é burra em relação a um homem. É. Mas uma máquina ganha de xadrez de qualquer homem. Ganha. Mas ganha porque ela põe na memória dela bilhões de informações, enquanto que nós temos uma capacidade extremamente limitada. Eu estava vendo recentemente em São Paulo umas demonstrações lá de análise de imagens médicas. Então, o cara faz uma imagem qualquer do corpo humano e pede para um colégio de especialistas diagnosticar aquilo ali. E, e repete isso em várias e várias, várias imagens. Imagens que já sabe qual é o problema, porque aquelas pessoas foram abertas e vistas depois de aberta e tal. Então, imagens anteriores à abertura. E não há jeito, não há como os melhores, os mais capazes, os de melhor olho, de melhor formação, de melhor anatomista, ele não é capaz de fazer um diagnóstico, em média, tão bom quanto um diagnóstico da máquina, porque a máquina acumula na memória dele milhões e milhões e milhões e milhões de imagens, enquanto que o médico, o especialista mais extraordinário que tem ali, acumula alguns milhares, dos quais ele pode se recordar somente de, sei lá, muitas centenas ou talvez uns poucos milhares. Então é isso. Quer dizer, eu acho que essa ideia da racionalidade limitada como algo muito mais forte do que algo que pode ser, digamos, suplantado com conhecimento, com estudo. Não, é uma limitação da nossa construção biológica. A gente tem uma racionalidade limitada porque a nossa memória não é capaz de guardar tanta informação e a nossa capacidade analítica também se limita. Se limita. A gente tem um jogo de xadrez, você sabe as regras, todo mundo sabe, é facilmente aprender as regras do xadrez e sabe do desenvolvimento tudinho. Sim, mas você começa com as combinações, daqui a pouco você passa mil, milhares, milhões, e aí não dá mais. E a máquina não, a máquina registra tudo isso. Eu acho que é interessante olhar também essa racionalidade limitada por essa como uma coisa inerente da construção, digamos, como a evolução construiu o cérebro humano e que a gente vai ter que manter, digamos, uma atitude muito menos orgulhosa, muito menos pretensiosa e admitir que nós realmente somos limitados e seremos a despeito de qualquer máquina que venhamos a construir. É uma coisa até paradoxal. Eu sou limitado, mas posso construir uma máquina. Tá, mas não é tão paradoxal que o homem também tem braços muito frágeis e consegue fazer escavadeiras, tratores,
e máquinas, e dá máquinas e máquinas e máquinas, e que expande a força dele. A mesma coisa acontece na mente. Beleza, Luiz. Bela apresentação do Simon você está fazendo, na minha opinião. Obrigado, meu amigo. E eu concordo com você, e eu acho muito interessante essa reflexão da racionalidade humana como sendo fruto da evolução também, né? De que maneira que o nosso cérebro foi sendo moldado e se diferenciou, por exemplo, do cérebro de outros primatas, né? De outros tipos de animais que nos antecederam. E é interessante notar também sobre a capacidade cognitiva do ser humano, que a gente tem essas limitações no registro e no resgate de memórias, né? As nossas memórias, muitas vezes, elas se perdem com o tempo, existe uma memória de mais curto prazo, uma memória de mais longo prazo, mas eu gosto muito da ideia de perceber que se você for um ser humano simplesmente vai subir uma escada, é um gesto trivial para ele. Aquilo ali ele faz de qualquer forma. Aí você fala assim, não, mas e se eu der para ele uma sacola contendo 2 quilos de peso no braço esquerdo e uma sacola de 1 quilo de peso no braço direito? Isso para ele não muda nada, ele se ajusta perfeitamente, sobe aquela mesma escada carregando as sacolas, talvez com um pouco mais de dificuldade, mas também vai subir, não é nenhum grande desafio cognitivo. No entanto, se você for treinar um robô para fazer essas duas tarefas, simplesmente subir a escada e depois subir a escada com um novo balanceamento de peso, você vai gastar dezenas de milhares de linhas de código para tentar estabelecer aquele comportamento, né? Então, assim, existe algo de absolutamente admirável na maneira como a gente é capaz de jogar uma bola e ver um cachorro pular e agarrar aquela bola no ar. Ele fez a conta, ele calculou, ele viu a velocidade do vento, ele sabe a aceleração gravitacional da Terra. Não, mas ele, no entanto, é capaz de fazer previsões bastante precisas, né, na observação de comportamentos, na observação de padrões anteriores, indução a partir de padrões anteriores. Então, é interessante a gente perceber que muito daquilo que a gente vai depois reconhecer como fragilidades decorrem, na verdade, são soluções do cérebro. São maneiras como o cérebro identificou, maneiras de resolver problemas extremamente complexos de forma simples. Então, eu acho que você tem toda a razão em resgatar essa ideia dos limites biológicos ou, às vezes, até químico-físicos do cérebro, né? Maneira como a gente tem as conexões, as sinapses e tudo mais. Excelente. Tá, então, com essa visão de uma racionalidade que não é mais aquela tão trivial, tão absoluta, a gente abre caminho para uma série de considerações sobre a decisão humana em geral e a tomada de decisão no ambiente corporativo em especial. E aí, a linha de estudos e de investigações iniciadas por Simon, que vão se estender e vão ganhar muita força lá nos anos 60 e 70, com o Daniel Kahneman, que depois vai ganhar prêmio Nobel, com o Richard Thaler, todos esses outros caras que nós vamos terminar a disciplina falando deles, ganha muita força, abre-se espaço para toda essa agenda de pesquisa. E aí é importante a gente até fazer logo de cara alguma distinção, tá? Essa palavrinha heurísticas não faz parte assim do nosso vocabulário do dia a dia. É possível que se você nunca leu um livro que falasse disso, você sequer saiba o que é uma heurística. Ora, aquilo ali nada mais é que uma espécie de uma regra de bolso, um atalho mental que permite às pessoas escolher rapidamente entre muitas opções ou tomar decisões com alguma facilidade. Então, às vezes, você tem um comerciante do interior que nunca teve instrução, nunca fez um curso de cálculo sofisticado, e, no entanto, ele sabe perfeitamente fazer arredondamentos que lhe permite fazer cálculos financeiros. Ah, com uma taxa de juros de tanto, quanto que vai ficar a prestação? Ah, quantas prestações que eu tenho que pagar? Então, às vezes, uma pessoa que não teve o estudo do cálculo, da análise financeira, das fórmulas de solução de problemas financeiros, é capaz de fazer
muito boas previsões sobre taxas de juros. Como é que ele faz isso? Bom, ele adota lá certas regras de bolso que lhe permitem simplificar cálculos extremamente complexos. Tá, então, o primeiro caminho que a gente está chamando a atenção aqui das heurísticas. Aqui da esquerda, vocês estão vendo um diagrama colocando um monte de coisas juntas aqui dentro do cérebro humano. Tem lá o símbolozinho da heurística lá em cima, tem também do viés aqui embaixo à direita, mas tem outras coisas aí que vão aparecendo e que, de alguma forma, vão nos ajudar a entender nessas duas últimas semanas aí do nosso curso, essa abordagem um pouco mais humana, um pouco mais compreensível com a natureza humana, que a gente precisa trazer para a interpretação e para a leitura das empresas, tá? Antes de passar a bola para o Kerli comentar alguma coisa, deixa eu só completar aqui a descrição. Além das heurísticas, abriu-se também a agenda de pesquisa sobre vieses cognitivos. Então, o que são vieses cognitivos? São tendências mentais relativamente previsíveis e universais que afetam o juízo humano com bastante regularidade. Então, aqui gente, por favor, atenção, nós não estamos falando aqui de elementos culturais. Nós não estamos falando assim, o brasileiro sempre quer dar jeitinho. O alemão é muito rígido com as regras. O americano é muito pragmático, quer resolver tudo muito rápido e tal. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, tanto no caso ao uso de heurísticas, como no caso de vieses ou tendências cognitivas, nós estamos falando de algo que é universal, faz parte da experiência humana, seja o cidadão brasileiro, italiano, chinês, seja o que for, tá? Então, vieses cognitivos, só para a gente dar um exemplo, mas a gente tem aí centenas deles que são documentados, catalogados, estudados empiricamente pela psicologia. Só para citar alguns deles, a gente tem, por exemplo, a tendência que todos nós temos de nos dividir em grupos. Então, a gente tem uma certa benevolência com aqueles que a gente considera do nosso grupo e tem uma certa suspeição de quem quer que seja do grupo oposto. Isso serve para família, não família, vizinhos do condomínio, vizinhos fora do condomínio, para amigos de infância, para outros amigos, para o colega de sala com, enfim, outros estudantes universitários, Alunos da Rural, alunos da Federal. alunos da Rural, alunos da Federal, torcedor do Santa Cruz, do Náutico, do Esporte. Então, o nós contra eles, né, que a gente poderia traduzir assim, é uma tendência cognitiva. Se você pegar e colocar lá um tailandês para assistir um jogo de, sei lá, basquete aqui no Brasil, e ele nunca viu basquete na vida dele, ele vem de uma vila bem rural, bem distante, e ele de repente vai assistir um jogo de basquete. Ele rapidamente identifica que aquilo ali é uma disputa entre grupos, ele vê as cores distintas e ele fala assim, eu gosto mais do verde, eu vou torcer para o verde. E aí fica feliz quando o verde está feliz, fica triste quando o verde está triste. Então, essa é uma tendência cognitiva, ela não é, inclusive, sequer ensinada. A gente observa isso para crianças das mais tenra infância, né? Os primeiros anos de vida, as crianças, quando submetidas a experimentos extremamente cuidadosos, tá, gente? Do ponto de vista ético, toda vez que se vai fazer experimento com crianças, é realmente algo muito, 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 muito cuidadoso. Mas mesmo quando se faz experiências com crianças, crianças de menos de 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, você consegue ver a partir de que momento que esses elementos cognitivos vão se manifestando, independente da cultura, independente do nível socioeconômico, independente de tudo, tá? Então nós estamos começando a entender mais profundamente quais são as, entre aspas, soluções que o nosso cérebro, que tem coisas extraordinárias e tem coisas limitadas, como que esse cérebro foi criando essas soluções, de que meios ele foi se utilizando para dar a solução. Então, você está na frente de uma rua e você vai atravessar
Você nunca foi naquela rua antes, é a primeira vez que você está pisando naquela cidade, mas você sabe como os carros se comportam. Você consegue identificar a distância que o carro tem, quanto tempo você deve ter para atravessar, e de alguma forma você faz um cálculo extremamente complexo ali. Então, isso daí não é algo trivial. Isso é uma solução muito engenhosa para um problema complexo. Só que aí vem aquela questão, né, Kerry? Às vezes, essas que são as soluções pontuais, elas também podem aparecer como problemas. Ah, Podem eu te lembro no. Eu estou lembrando agora que há pouco tempo atrás, agora já no já depois da epidemia, da pandemia, nós, professores de economia, decidimos oferecer alguns cursos né, antes desse semestre especial, fomos instados a oferecer curso para manter a nossa atividade, a nossa discussão e o contato com os alunos. Eu me lembro que Luiz Maia ofereceu um curso de economia comportamental dentro de um evento, e aí eu resolvi oferecer um curso de economia comportamental aplicado aos serviços de saúde, tanto a demanda quanto a oferta de saúde. Suponho que esses cursos, de alguma forma, estão gravados, registrados dentro de algum arquivo aí do nosso departamento. E eu me lembro, por exemplo, estudando a questão da heurística na medicina. A heurística é um elemento fundamental da medicina. A quantidade de exames um médico faz pacientes por dia é uma coisa, quando você vê a média, se você disser que esse número é próximo de 100 pessoas por dia, não está muito longe da realidade. Isso é um número enorme. Então, não é possível fazer isso sem heurística. Isso não é possível fazer isso sem regras de bolso. De um médico tem uma série de sintomas e, a partir dali, ele tira as suas conclusões. E aí você diz, bom, mas essas heurísticas tem prova para isso. Não, essas heurísticas são formadas e tem estudos como são formadas essas heurísticas médicas e tudo, e isso é absolutamente indispensável para a prática da medicina como nós praticamos hoje, né? Então, praticamente, né, a heurística praticamente não se aprende na escola de medicina, se aprende na parte de treinamento, quando os estudantes vão para os internamentos, vão para as especializações, aí é que os alunos que viram médicos começam a aprender essa parte heurística com seus mestres, com a sua prática e tal. Mas eu me lembro agora ainda, embora faça 3, 4 meses daquele curso, de uma heurística muito, assim, um caso de heurística que fez muito mal. Vocês não sabem, são de uma geração que não conheceu esse problema, mas na minha geração foi muito comum que os garotos perdiam as amígdalas. Graças a Deus eu não perdi as minhas. Mas muitos amigos, parentes, primos, tal, perdiam as amígdalas na primeira crise que tinha de amidalite, na primeira amidalite que tinha, o médico dizia, não, não tira essas amígdalas, os meninos gostavam, porque ao tirar a amígdala, passava vários dias chupando picolé, sorvete, aquilo era uma festa e tal, beleza, mas depois se viu que as amígdalas tinham um papel importante. As amígdalas eram uma espécie de barreira à infecção. Você não tinha mais amidalite, mas você começava a ter faringite, né? Não inflamava as amígdalas, mas como você não tinha amígdala, ia inflamar a faringe, que era muito pior do que as amidalites. Mas a heurística era a seguinte, mais ou menos uma regra, vamos dizer assim, o número é mais ou menos assim, 60% das pessoas têm amidalite. Aí você vê como nesse caso, digamos, muitas vezes a heurística pode criar problema sério. Ninguém vive sem heurística, e Simon sabe disso, e todos sabemos disso, que sem heurística não é possível praticar. A gente tem regras, e senão, sem essas regras, é difícil de tomar decisão a cada decisão você fosse levar todas as decisões no seu limite. Então, imagine se todo médico fosse levar uma consulta ao seu limite,
ele ia acabar atendendo uns poucos clientes por dia e ia matar as outras centenas que ficariam de fora do seu atendimento. Mas tem também problemas. Vou mostrar um caso de heurística criando problema. Então, mais ou menos assim, ele dizia, 60% das crianças têm amidalite. Então, o cara fez o seguinte estudo. Pegou um grupo muito grande de crianças e levou para especialistas em problema de amígdala. E eles separaram dali 40%, 40% sem amidalite e 60% precisando de estipar as amígdalas. Daqueles 40% que foram diagnosticados sem necessidade, foram levados para outro grupo especialista. E, novamente, entre aqueles ali, novamente, 60 com amidalite, 40 e tal. E essa regra foi se repetindo o tempo todo. Então, se você pegava, digamos, 1.000, 600 eram considerados, não, esses 600 aqui precisa estipar as amígdalas, esses aqui 400. Esses 400 não precisam. Pegava esses 400 que não precisam, punha para outro conjunto de métodos, dentro daqueles 400, eles encontravam 60%, 240 que precisava fazer. Aí daqueles 240 sobrava 160 que não precisariam fazer. Pegava esses 160, levava para outro conjunto de especialistas, eles aplicavam sempre a mesma heurística. E é claro que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E simplesmente não cabia. E tanto é que, tempo depois, esse estudo foi um marco nessa história, e tempo depois, essa prática se extinguiu. E hoje, muito raramente, não é que você não tire, muitas vezes você tem amígdalas que tem que retirar mesmo. Mas é só perguntar aos alunos quantos deles retiraram as amígdalas, comparar com a minha geração, o percentual é absolutamente irrisório. Eu vejo nos meus filhos, ninguém tirou, agora que eu tenho netos, nem uma neta, sim, foi um caso especial, é um desses casos especiais, mas eu pergunto a Luiz se as duas filhas dele precisaram estipar a amígdala, quase certamente eu vou responder que não. Não, aqui em casa apenas Rita, mas é como eu, da faixa, né, já está um pouquinho mais, uma idade Exatamente, numa época que era muito mais fácil estipar é, as amígdalas. Hoje em dia, um segundo médico pode dizer, não, evita isso, tenta manter as amígdalas e tal e tal. Estou dando um exemplo de uma heurística, no caso, uma heurística da prática médica, que levou a esse tipo de dificuldade. Mas eu poderia citar também um número enorme de heurísticas que permitem a prática médica e o atendimento, digamos, em massa, e são heurísticas extremamente importantes e convenientes, digamos, para o tipo de medicina que se pratica. Então, é uma boa definição de heurística mesmo como regra de bolso, uma regra de bolso que a gente não sabe exatamente qual são a fundamentação, mas vê que funciona na maioria dos casos e essas regras se impõem, né? Mas, às vezes, também como todos os processos, esses processos podem degenerar e levar a situações esdrúxulas, como aquela do caso das amidalites. perfeito. Beleza, Luiz. Esse exemplo das amígdalas realmente é assustador, né? Uhum. Mas é interessante como você tem destacado aqui, que são soluções que às vezes funcionam em 90% dos casos, realmente, Uhum. mas que nos 10% que fracassam podem ter consequências gravíssimas, né? Então, Uhum. é interessante entender isso como sendo uma suscetibilidade previsível do raciocínio humano, tá, gente? Isso não Uhum. diz respeito ao médico brasileiro. Isso não falou, nesse estudo, não estava falando sequer de médicos brasileiros, esses Não, médicos estava falando de médicos da Europa. Não estou da me Europa. engano, Então, foi da Europa, esse estudo foi europeu. Estudo. é interessante mesmo. Tá, deixa eu só apresentar um quadro aqui, retirado lá do livro Tomada de Decisões nas Organizações, só para, assim, eu sei que ele está com as letrinhas um pouco confusas aí, parece que ele bagunçou um pouquinho a distância, é um desses males do e-book. Às vezes o espaçamento entre letras fica meio complicado. Mas é só para a gente tomar aqui a ideia do que seria um processo de decisão racional e que tipo de heurísticas e vieses, que a gente não vai discutir em detalhes, mas assim, só para a gente dar um exemplo
entender como que se pensa o processo racional e como que uma série de aspectos da realidade cognitiva do cidadão vão entrar em jogo ali e, eventualmente, podem atrapalhar, podem interromper aquele processo, tá? Então, imaginando aqui na coluna do lado esquerdo, a gente tem um processo racional. Primeiro, eu defino qual que é o problema. Segundo, eu vou levantar todas as alternativas que eu considero que sejam oportunas para resolver aquele problema. Depois eu vou comparar essas alternativas, quais delas que têm maior chance de me trazer o objetivo. Eu confiro se aquelas alternativas, e dentre as alternativas, quais que estão alinhadas com o objetivo que eu tenho para solução do problema. Eu, nesse tempo todo, eu vou fazer o tratamento das informações, eu vou ter que avaliar cada alternativa com muito detalhe, e, enfim, eu vou tomar uma decisão, vou implementar aquela decisão. Se eu já tenho todas as informações, se eu já analisei as alternativas, não há mais o que esperar, eu vou implementar a decisão. Implementada a decisão, é natural que ou eu ou alguém contratado por mim vai avaliar, vai levantar dados sobre o resultado, para entender se a decisão foi eficaz. E, eventualmente, eu posso fazer isso de maneira em série, de maneira sistemática. Eu posso criar uma rotina de tomada de decisão, como a gente discutia na semana passada, né? Só que ali a gente discutia um processo extremamente complexo e bem-sucedido. Aqui a gente está falando qualquer tomada de decisão. Qualquer tomada de decisão se encaixa nesse conjunto de sequências aqui, por mais trivial que seja. E, no entanto, mesmo numa decisão trivial, digamos, quanto de café que eu vou comprar para a empresa, para ter lá o cafezinho depois do almoço para todo mundo, mesmo que seja uma decisão relativamente simples, eu tenho aqui na coluna da direita um monte de possibilidades cognitivas que vão impactar cada uma daquelas etapas. Então, na definição do problema, eu vou ter que resgatar da memória como é que foi o consumo de café, por exemplo, como que acontece quando eu compro café a mais, se eu compro café a menos, quais são as consequências e tal. Só que na hora que eu faço esse resgate da memória, eu estou mais sujeito a lembrar de certos eventos do que de outros. Então, existem maneiras documentadas de como a nossa memória ela é seletiva. Ela lembra de elementos que têm certas características e apaga outros. Então, a nossa memória, em quem a gente tanto depende, e muitas vezes que a gente muito confia, ela é falha. Então, numa empresa bem organizada, não basta a memória do gerente. Vai ter os números. Ele vai buscar lá os números dos últimos 35 anos, como que foi o consumo de café per capita. Vai fazer análise e tal, e tal, e tal. Tá, geração de alternativas. Mais uma vez, a gente tem aqui um monte de possibilidades. A gente, ao pensar em alternativas de solução, muitas vezes a gente lembra da última com melhores resultados do que a anterior. A gente estabelece probabilidades de uma maneira equivocada. A gente atribui o risco de uma determinada escolha de forma subjetiva e a gente pode estar equivocado. A gente pode achar que um risco é grande, quando na verdade ele é pequeno, e vice-versa. Principalmente quando eles impactam emocionalmente a gente, né? Tá, então, eu não vou ler todos os exemplos aqui, tá, gente? Mas na determinação do objetivo pode influir um fenômeno que a gente chama de ancoragem. Então, as pessoas estão sujeitas a iniciar, terem as suas primeiras estimativas de um determinado problema a partir de números a que elas foram expostas minutos antes. Então, a gente tem dificuldade em zerar a calculadora, digamos assim, quando a gente vai começar a resolver um problema. Então, aqui eu não vou falar de todos, obviamente, mas eu estou mostrando para vocês vários dos elementos que a gente vai discutir lá na última semana, tá? Então, a questão da procrastinação, a ideia da escalada do comprometimento,
Vários desses problemas nós vamos discutir lá na última semana, mas o importante é entender que quando o Simon abriu esta avenida, ele trazia elementos muito ricos da psicologia para que a gente melhor desenhasse, pensasse, avaliasse o comportamento corporativo, em particular na tomada de decisão. Então, é uma contribuição extraordinária em termos de enriquecimento das teorias administrativas, e não é à toa que o Simon é estudado em todo bom curso de administração, tá? Tá, agora eu tenho aqui, para terminar esse nosso primeiro encontro, uma lista de 5 lições que, digamos assim, esse ramo, esse braço, essa provocação original do Simon, nos próprios trabalhos do Simon subsequentes e com base nos autores que o seguiram, como que esses caras contribuíram para essa grande teoria das organizações que nós temos hoje. E quem faz essa avaliação é nada mais, nada menos que Oliver Williamson. Ah, quem que é, diabo, esse cara mesmo? Ah, é um outro ganhador de prêmio Nobel que a gente falava até agorinha mesmo. Então, algumas semanas atrás, a gente falava sobre estruturas de governança. Se a gente tem uma estrutura de governança empresa, uma estrutura de governança híbrida ou uma estrutura de governança mercado. Pois bem, é esse ganhador de prêmio Nobel que vai Aqueles olhar. gráficos, Luiz, aqueles velhos gráficos que relacionavam especificidades com estrutura de governança são também do Williamson, né? É de lá Pois que é. toda aquela... Agora, você vai ver, Kerli, que tem uma frase dele aqui, a propósito, todas essas lições eu trouxe de um artigo escrito pelo Williamson, que foi aluno do Simon, e numa espécie de uma homenagem. O livro é uma homenagem ao Simon, e aí tem alguns dos maiores nomes da economia, ganhadores de prêmio Nobel, vários deles, fazendo interpretações de pontos específicos da teoria do Simon, tá? Mas aí você vai ver que tem uma hora aqui que a coisa vai ficar, digamos assim, paradoxal. Mas eu deixo você perceber na hora que chegar, tá? Então vamos lá. A primeira lição diz assim: todo cientista social deve estabelecer explicitamente e ter em mente as hipóteses acerca dos atributos cognitivos e de autointeresse sobre os quais se baseiam sua análise. Gente, aí você fala assim: ah, mas eu não sou cientista social, quem é cientista? Eu não estou fazendo pesquisa social. Então, gente, cada um de nós que está estudando economia, que está estudando administração, nós somos cientistas sociais. É com base nessas teorias que a gente está olhando para a realidade. O Kerr insistiu aqui algumas vezes, e eu concordo inteiramente, que nada mais prático do que uma boa teoria. Tá? Então, aqui ele não está falando para acadêmicos, ele está falando para cada um de nós. É preciso que a gente tenha atenção explícita, detida, sobre o que a gente está tomando como premissa, sobre qual que é a capacidade cognitiva e qual que é o autointeresse, qual que é a motivação, digamos assim, para usar uma frase que a gente sabe que tem outras implicações, mas que envolvem a mobilização, o engajamento, o interesse, a vinculação emocional de uma pessoa diante de determinada solução, de determinada decisão a ser tomada, tá? Qual que é a resposta de Simon para esses atributos cognitivos e autointeresse? Ele fala assim: eu adoto explicitamente a ideia de que a racionalidade é limitada, ou seja, eu não tenho uma memória tão boa, que eu tenho limitações no processamento de informações, que muitas vezes o tempo é restrito e eu não posso me dedicar com a mesma velocidade ou com a mesma calma que eu poderia para a tomada de decisão e, enfim, vai. E o segundo ponto é a satisficiência, da qual a gente já falou. Sai o maximizador, o ser humano otimizador, e entra esse ser humano que busca uma solução boa o suficiente. Ele não vai passar a vida inteira estudando a melhor maneira de atravessar a rua.
ele na hora que vê uma chance que é segura, suficiente para ele, que ele não vai ter nenhuma surpresa, ele vai e atravessa a rua, tá? Vamos lá. A segunda lição, ele fala assim: esteja alerta a todas as regularidades comportamentais significantes. E aí, para não ficar uma coisa muito vaga, ele pega um exemplo. A imposição de controles tem efeitos desejáveis e indesejáveis. Então, quando a gente estabelece lá um controle, um monitoramento, lembra quando a gente estava falando lá sobre as condições que levam o contrato a ser bem cumprido, né? Quando a gente estabelece incentivos, tá? Alguns profissionais são mais passivos diante dessas cláusulas e aceitam as cláusulas de contratação com mais tranquilidade. Outros não. Outros vão reagir a uma determinada estrutura de incentivos. Então, eu vou lá e digo assim, não, aqui o mais importante para você crescer é você ser pontual. E aí eu vejo as pessoas vindo, chegando rigorosamente na hora no trabalho, e quando chega no trabalho começam a resolver problemas pessoais que não conseguiram resolver antes. Bom, o que importa é ser pontual. Não, mas você está trazendo um monte de coisa para cá. Não, mas o que importa é ser pontual. Eu estou aqui na hora certa. Então, a maneira que as pessoas reagem a controles, reagem à estrutura de incentivos, é preciso entender. Então, se a economia está, né, povoada de circunstâncias em que a gente procura entender os incentivos, o que o Simon diz aqui é assim: às vezes a leitura superficial dos incentivos pode ser enganadora. Preste atenção nas regularidades, observe o fenômeno para você identificar as regularidades que vão emergir a partir da vivência, tá? Aí vem aqui, ó, Kerly, sem querer dar o spoiler, mas olha essa aqui. Olha essa aqui como entra com os nossos gráficos lá. Olha o que o Oliver Wilson diz. Diferentes estruturas de governança, mercado, híbrida, empresa, e ele até coloca uma quarta lá que seria burocrática, diferem-se em natureza, ou seja, são formas estruturais distintas. E aqui ele cita um livro do Simon que disse exatamente isso, tá? Mas aí ele vem assim, ó: o cálculo de ajustes marginais dos economistas deve dar lugar ao exame de forças e fraquezas de diferentes modelos, discretamente diferentes, separados, e ao esforço de aliá-los com a disponibilidade de recursos, inclusive os cognitivos. Então, quer dizer, quando a gente desenha aquele gráfico, né, com as diferentes resultados para diferentes estruturas de governança, a gente corre risco de um dos nossos alunos mais desatentos achar que existe possibilidade de ajuste linear, né, que a gente tem todas aquelas escolhas que são milimetricamente associadas. Eu posso migrar de um modelo para outro em mudanças milimétricas, marginais, bem graduais. E isso, aqui, o Williamson está dizendo assim, não é bem assim. Na vida real, são modelos que você precisa quase que interromper um e estabelecer o outro. Não vai ser aquela gradação. Então, é um alerta sobre o vício dos economistas de sempre tomar decisões na margem, sempre analisar decisões na margem. Então, ele está falando assim, quando a gente está falando de problemas estruturais, o cálculo na margem pode não ser o apropriado. Ele precisa dar lugar a uma análise comparativa de diferentes degraus, digamos assim, ou diferentes etapas. Percebe que tem aí, às vezes, uma espécie de uma aparente contradição? Sim. Claro, o método de análise marginal dá a ideia de uma continuidade, que não é uma continuidade que aparece muitas vezes na realidade. Na realidade, a coisa está completamente dividida em espectros, né? Não é exatamente uma continuidade. Então, uma estrutura de governança difere completamente da outra estrutura de governança e não difere somente em grau, não difere somente em grau.
difere na sua própria, na sua própria, na sua própria estrutura. Então, concordo Justamente. perfeitamente com a lição. Legal. Só para a gente fechar aqui, a quarta e a quinta. A quarta é algo que mais ou menos decorre das demais, mas vale a ênfase, tá? Foco na microanálise. É preciso muita atenção sobre quais são os contextos, as condições, as restrições, enfim, as premissas reais de uma decisão. O comportamento torna-se menos imprevisível, até talvez conhecido, né, de antemão, a priori, quando todas as premissas relevantes foram levantadas e analisadas. Então, Uhum. alguém que faz um estudo completo, detalhado, cuidadoso, dificilmente vai se surpreender. Ainda que haja ali um grau de probabilidade, que ele não tenha como prever categoricamente qual que vai ser o comportamento, mas ele vai ter clareza de quais são os cenários de comportamento mais prováveis e tudo mais. Então, aqui é o foco em detalhe. Olha só, gente, contextos, condições. Tem muita gente que tem dificuldade em entender a diferença entre causas e condições. Né? Então, a pessoa tem uma briga com a outra e fala assim: qual que foi a causa? Ah, a gente começou a falar de futebol e o cara xingou o técnico do meu time. Aí quando você vai ver, fala assim, não, mas espera aí, deixa eu entender qual que foi o passo a passo dessa história. Aí vai descobrir que as pessoas estão discutindo às 2 da tarde e nenhuma delas tinha almoçado. Então tinha uma condição ali que é previsível. Né? Por que, que a gente sempre tem um biscoitinho numa sala de reunião? Porque a gente sempre tem, às vezes, até comida, mesmo pizza. Tem gente que faz reunião em torno de uma pizza. Então, alguém que está sem alimentação, aquilo é um ambiente de estresse, aquilo tende a elevar um grau de animosidade e tudo mais. Então, as condições, muitas vezes, elas podem ganhar protagonismo na explicação de uma tomada de decisão, tá? E, por último, algo que aí sim está em linha com o que a gente vinha discutindo até aqui, e em particular sobre a capacitação dinâmica, a importância olha como o nome que eles escolheram aqui, Kelly, adaptação cooperativa. A Uhum. administração deve se dedicar deliberadamente à coordenação dos esforços adaptativos dos atores internos à empresa e, não raras vezes, a articulação com fornecedores, clientes e até concorrentes. Quando a gente fala em adaptação cooperativa, isso não soa aí no seu ouvido como sendo capacitação dinâmica? Não tem quase uma superposição, né, com o Tem, conceito? mas tem para mim, talvez eu estou muito influenciado por minhas leituras em biologia, em evolução, tem a ideia de cooperação, porque nesse momento, se você perguntar para mim como é que nós desenvolvemos essa mente tão complexa, capaz de falar de ideias, então, como a gente está falando aqui, falar de matemática, de música e tudo mais. E hoje, nesse momento, eu acho que a melhor teoria para explicar isso, Luiz, é que essa mente complexa foi desenvolvida não para resolver problemas técnicos, mas sim para resolver os problemas da dificuldade de fazer essa cooperação humana, que foi o que garantiu a nossa subsistência, embora a teoria da seleção natural, quer dizer, o organismo em si, cada um tem que cuidar da sua própria sobrevivência, beleza? Mas a cooperação foi o elemento, o instrumento que o homem encontrou para sobreviver. Quer dizer, você não tinha arma nenhuma. Quer dizer, com essas unhas que você tem aí, você não fere ninguém. Com esses dentes que você tem aí, você não faz nada. Com essas pernas que você tem, você não foge da maioria dos animais. Então, um homem, para os predadores dele, nem sequer sobe numa árvore como um macaco, nem voa, nem coisa nenhuma. Então, foi necessário viver em grupo, cooperar, porque sozinho você não tem como se livrar. Um leão, você com pedra na mão,
e um leão lhe atacando, você está frito. Agora, 100 pessoas com pedra na mão, não há leão no mundo que vença 100 pessoas atirando pedra. Então, quando o homem descobriu que tinha que viver em grupo, os problemas que vieram dessa junção, dessa coisa de viver em grupo, foram problemas tão sérios que desenvolveu um cérebro complicadíssimo, que é esse cérebro que a gente tem, capaz, todos nós somos capazes de examinar uma pessoa em segundos, né? A maioria de nós encontra isso em toda carta, tem as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem desejo, as pessoas que a gente tem raiva, isso é tudo muito rápido, quer dizer, o nosso cérebro está absolutamente desenvolvido para isso. Imagina a complexidade de um cérebro para fazer tudo isso. Quer dizer, não tem máquina de detecção de pessoas ainda hoje que seja capaz de fazer isso que a gente faz, né? Todo mundo É. conhece a expressão amor à primeira vista, ou também raiva à primeira vista. Você vê uma pessoa à primeira vista e fala, não, opa, essa não me serve e tal. Então, eu Uhum. vejo também nessa adaptação cooperativa essa imensa dificuldade que o homem teve de viver em grupo, e aí a gente está falando numa empresa. A empresa é um grupo especial que se reúne não por laços de família, não por relações religiosas, não. Um grupo de pessoas que definem objetivos, né, e vão todos em conjunto fazer aquilo. Então, isso cria relações extremamente difíceis, né, nas quais a cooperação é um instrumento que nós desenvolvemos para, digamos assim, tratar dessas enormes dificuldades que um cérebro tão complexo tem, que nosso cérebro tão complexo tem né, de viver em conjunto, mas não há outra alternativa. Todos nós sabemos que, embora todos nós mantenhamos as nossas características individuais, os nossos interesses, todos nós somos maximizadores individualistas, como querem os economistas, mas sabemos também que existe essa necessidade de agir de maneira cooperativa. E quando eu vejo nessas 15 lições aí a importância da adaptação cooperativa, eu vejo a empresa também como uma experiência de juntar pessoas, né? Não por questão de raça, nem por questão de cor, nem de religião, nem por não, com objetivos racionalmente definidos, e você manter esse grupo, coordenar e adaptar esses atores, isso não é matéria muito fácil, não. Concordo totalmente com a quinta lição. O que eu gosto dessa frase, assim, eu sinto falta de algo que uma expressão que a gente usou anteriormente, na semana passada, que foi de orquestração. Orquestração. Eu achava aquela expressão muito É oportuna. boa, é isso mesmo. É Mas preciso orquestrar tudo isso. É verdade. mas eu fico vendo nessa frase aqui, mais uma vez, o executivo. Uhum. O executivo tem lá, diante de si, uma série de times, de equipes dentro da própria empresa, cada Exatamente. uma delas dinamicamente se adaptando, fazendo esforços mais ou menos intensos para Nessa adaptação cooperativa, que a palavra está perfeita, né? Essa adaptação justamente. cooperativa não é fácil, não. E que E às a, palavra, vezes, e a palavra orquestração aí poderia muito bem estar nessa coordenação aí, funcionaria muitíssimo bem. justamente. Orquestrando os esforços adaptativos, é isso mesmo. Mas o que eu gosto é que às vezes ainda envolve o público externo. Sim. Às vezes o fornecedor eu preciso coordenar com os esforços adaptativos dos meus fornecedores, dos meus clientes e algumas vezes até de concorrentes, né? Evidente. Duas empresas de uma região que deparam-se com um fornecedor que os está, né, explorando, abusando, decidem comprar em maiores quantidades de um terceiro, de um outro fornecedor. Então, a gente consegue ver o talento que é preciso contar, né, na direção de uma empresa para fazer com que todos esses esforços adaptativos, continuados, dinâmicos,
sigam na direção pretendida, né? Luiz, vamos ter que encerrar, a gente vai caminhar para 1h30 na primeira aula, precisamos não afastar os alunos da segunda aula, né? Pois é, mas a ideia foi terminar aqui mesmo, a gente alcançou integralmente o objetivo, tá? Beleza. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de latas de lixo. Eu vou interromper aqui a nossa compartilhamento e... cadê? Eu acho que... Você está vendo ainda a minha tela? Sim, perfeitamente. Não, a tela do PowerPoint? Não a tela do PowerPoint, não mais. Já interrompeu Já interrompeu. Então tá bom. Então, nós podemos concluir. Aqueles que nos acompanharam até aqui, mais uma vez, obrigado, e não deixe de ver o segundo vídeo, que vai ser tão interessante ou até mais do que esse, né? Tá bom. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Boa noite a todos. Até. Tchau, tchau.